Onde começa a espiritualidade? Essa é uma pergunta frequente. As pessoas geralmente querem saber por qual livro começa, por qual curso começa, por qual tradição, por qual religião. E eu aprendi com o sultão que a espiritualidade começa no corpo. É exatamente isso. A espiritualidade começa em você. É muito comum também as pessoas acreditarem que a espiritualidade começa nas ações de caridade e que eu fazendo ações de caridade estou desenvolvendo uma espiritualidade no meu ser. A espiritualidade é algo que começa a partir de você, independente do outro. A espiritualidade ela é intrínseca a você e ela começa no momento que você começa a olhar para dentro. Antes que você consiga olhar para dentro, você olha o que é visível em você agora, nesse momento, o que é palpável, o que é que você tem referência de quem você é. Nesse momento é corpo. Por isso a espiritualidade começa no corpo, o que não é apenas uma orientação cartesiana. Esse é o ponto de partida. Espiritualidade é amor. Se tem algo que a gente pode equiparar assim ao que mais próximo do que nós entendemos por espiritualidade é amor. A presença da espiritualidade, ela traz uma qualidade de vida para nós, porque o amor, por onde transborda, tudo faz melhorar e sempre pode melhorar. Quais são as infinitas possibilidades para o amor em você e a partir de você enquanto espiritualidade? E isso quer dizer que não é possível dar o que a gente não tem. Logo, o primeiro amor é de você por você mesma. E isso não é egoísmo. Egoísmo é quando você tira de alguém ou deixa de dar para alguém, ou que você quer tudo só para você. É o contrário. É você se cuidar para poder cuidar melhor. É você ter para ter o que oferecer. É você ser justa com você e não cair na cilada de querer ser boazinha, de fazer tudo para os outros e lhe faltar o mínimo de tempo, espaço e dedicação a você mesma. Logo, a espiritualidade ela começa como um ato de amor de você por você mesma. Quando você se ama, quando você se cuida, quando você se acolhe, quando você é generosa com você do ponto de vista ideal, você aprende a amar o seu corpo. E nessa medida você começa a cuidar da sua alimentação, você começa a cuidar da sua atividade física, você começa a cuidar do sono, você começa a cuidar da sua mente, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos muito amorosamente. Isso quer dizer que quando chega a espiritualidade nesse lugar, a nossa vida melhora muito, mas antes que eu espere
a espiritualidade fazer a minha vida melhorar, antes que eu terceirize a melhora na minha qualidade de vida, eu posso olhar em todas as instâncias da minha vida e pensar qual é a melhor versão de mim. Quais são as melhores escolhas possíveis para o alimento? Sacralizando o alimento e praticamente ritualizando a hora de alimentar-se. Eu sempre rezo e agradeço o alimento, mas mais do que isso, é você rezar, agradecer o alimento e pedir consciência para se alimentar apenas do que vai nutrir o corpo e o espírito. É você ter consciência do que é que lhe faz bem na alimentação. Quais são os alimentos, os doces, os açúcares, os salgados? Quais são as frituras? Quais são as massas, a farinha branca, a pizza, que não nutre o seu corpo de uma maneira ideal? Qual é a atividade física de força que eu devo ter para esse corpo ter tônus muscular por muitos e muitos anos? Qual tipo de alongamento eu faço para continuar me movimentando? Qual atividade cardiovascular que eu tenho para manter esse fluxo sanguíneo, essa força, essa vitalidade? Qual consciência eu tenho sobre os meus pensamentos, a minha mente, o meu barulho mental? Quais técnicas de meditação acalmam a minha mente? Como que eu me preparo para dormir, criando um ambiente tranquilo e saudável para o meu corpo descansar ali um mínimo de 7 horas diárias? Quando você tiver feito essa lição de casa com a sua alimentação, com a atividade física, com a sua qualidade de sono, aprender uma técnica de meditação, então a sua vida já começa a melhorar muito, inclusive começa a equilibrar hormonalmente algo que chega na nossa vida como depressão, ansiedade, estresse, burnout. Nossa vida começa a melhorar com uma alimentação, com uma atividade física, com uma meditação, com melhores horas de sono, e então a gente começa a entrar em uma sintonia maior com essa espiritualidade e aquilo que é mais sutil, a energia do nosso corpo, dos nossos chakras, das nossas palavras, das nossas atitudes, as nossas interações físicas, os nossos relacionamentos, e então a espiritualidade ela vai se abrindo como um sistema de sincronicidades que faz conversar com você na vida. No livro A 10ª Profecia de James Reinfield, ele diz que o primeiro sinal da espiritualidade na vida de uma pessoa são as sincronicidades. Aquelas ligações, aquelas mensagens, aqueles fatos, aquelas situações que lhe trazem a certeza de que tua vida não está ao acaso. Aqueles encontros e desencontros e as propostas que chegam no lugar certo, na hora certa, a pessoa que está pensando em você na hora que você manda a mensagem, a certeza de que o pensamento tem um poder mágico que atravessa a tudo e a todos, e esta sincronicidade como uma grande mente do Criador, das forças da natureza que nos atravessam e que nos ensinam como fazer a leitura dos sinais. Como eu leio constantemente os sinais que me atravessam. Aí começa o que a grande maioria das pessoas considera que é espiritualidade. É uma falha esquecer-se do corpo.
A ideia de que a espiritualidade é uma coisa só daquilo que está além do corpo, ou que corpo é território do pecado, ou que corpo é aquilo que nos atrasa nesse mundo, essa é uma ideia dicotômica que vem da cultura ocidental, dentro de algumas tradições religiosas, especificamente da tradição judaico-cristã católica, que entende o corpo como o território do pecado, né? Nós entendemos o corpo como algo sagrado e o prazer também como um caminho de ir ao encontro dos nossos encantos, de viver a divindade no presente. Logo, a gente trazer o corpo, resgatar o corpo para esse lugar de sagrado e entender que quando eu me amo, estou amando o meu corpo e assim eu terei amor para transbordar na vida e a minha visão acerca da realidade que me cerca se tornará uma visão de uma mentalidade mais ampla. Bem-vindos ao meu mundo. Eu sou Alexandre Comino. Se isso te agradou, encaminha para muitas pessoas, porque nós podemos influenciar com novos pensamentos de uma contemporaneidade, de uma espiritualidade da alma. Gratidão, axé, arro, saravá, namastê.